regra número 1 na minha família. Honre os seus pais. Eles são os seres supremos que te deram a vida. O mínimo que pode fazer pra retribuir é todas as coisas que eles pedirem. Não vai dar certo se a gente seguir assim. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer um quadro que a gente adora fazer, mas é um pouquinho mais raro, que o nome é Comentando, em que eu e a Ana Tereza pegamos algum filme que a gente acha que a gente pode extrair, né? Alguns temas e alguns assuntos aí pra gente falar e pra gente analisar sobre o filme relacionado à psicologia. Coincidentemente ou não, a maior parte dos filmes que a gente comentou nesse quadro são da Pixar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A gente já fez Comentando Soul, já fizemos Comentando Divertidamente, Comentando Encanto e também fizemos da série 13 Reasons Why. Sweet. Então, se vocês não ouviram esses episódios ainda, vão aqui embaixo, procurem eles, porque são maravilhosos. A gente é muito suspeita pra falar, muito fãs da Pixar e da Disney no geral, né? E, gente, hoje a gente vai comentar o filme Red. Esse filme já saiu tem um tempinho, mas ele ainda saiu esse ano, em 2022. Lá atrás, quando saiu, a gente recebeu várias mensagens de vocês nos falando que queriam que a gente comentasse, que era essencial, e nem eu nem a Ana Tereza tínhamos visto ainda o filme, e ficamos, gente, O que esse filme fala que a galera tá pedindo tanto pra gente comentar? e bom, não precisou de muito tempo, acho que depois de 5 minutos de filme, né, Ana Tereza, a gente já viu Com certeza. que a gente precisava falar sobre esse filme aqui, né? E antes de a gente entrar um pouco no filme em si, fazendo um pouco, assim, esse questionamento pra vocês, como eu falei, a maior parte dos filmes que a gente comentou aqui são da Pixar, né? E aí fica um questionamento que eu queria lançar pra vocês, inclusive vou deixar uma enquete aqui embaixo no Spotify pra vocês votarem. Gente, me digam, os temas da Pixar, é impressão minha ou eles têm ficado cada vez mais escancarados, assim, nesses temas super profundos, ou somos nós, meros adultos, jovens adultos, que estamos percebendo melhor esses temas agora? Eu, sinceramente, não sei. Às vezes eu acho que é só porque a gente cresceu mesmo e a gente tá percebendo mais, mas eu queria lançar aqui esse questionamento pra vocês comentarem. E antes da gente começar, Ana Tereza, qual é a sua opinião? Eu acho que tá mais escancarado. Eu acho que a Disney aí já botou muitas ideias na nossa cabeça que a vida atual já mostrou que a gente só vai receber porrada se a gente seguir essas ideias. Então eu acho que eles estão mudando a abordagem deles e eu acho que mudando para um ponto positivo, né? De começar a questionar certas coisas que antes eles validavam muito. Então eu acho que sim. Eu vou votar no Spotify que tá mais escancarado. Não, e inclusive, assim, né, também acho, até porque eu fico pensando, quando eu assisti o filme, gente, eu pensei, cara, eu queria muito ter assistido esse filme quando eu era pré-adolescente. Então a gente já vai começando aqui o episódio dando um pouco de um panorama pra vocês, pra quem não assistiu ainda, né? Gente, o que é o filme Red? Esse filme, ele foca em mostrar o universo dos adolescentes e todo aquele turbilhão de coisas e acontecimentos e emoções que perpassam toda essa fase. Meimei, o que é isso? Não é nada, só um menino. Um menino? Como, por exemplo, as nossas famosas crises existenciais, quem nunca? Que fazem parte, né, desse processo de crescimento e amadurecimento na época da pré-adolescência e da adolescência. É muito legal, assim, porque o filme ele traz com leveza, mas também sem perder a profundidade, essas oscilações de humor, que também são um clássico, né, entre adolescentes, gente. Meu Deus do céu, os nossos hormônios e nosso humor que oscila nessa fase. E aí o filme, ele parte muito dessas oscilações de humor da personagem principal, que é a Meilin, ou Mei, né? E ela é uma jovem canadense de 13 anos que fica menstruada pela primeira vez. E aí é um caos, assim. É muito engraçado como o filme retrata isso, né? Tá doente? Tá com febre? Dor de barriga? Calafrios? Constipada? Peraí, será que a minha mocinha virou moçona? Não! Jim! Chegou o momento! E aí é nesse momento que ela se confronta com uma antiga tradição familiar que parece impossível dela escapar, que é toda vez que ela se emociona ou se irrita ou se depara com alguma emoção mais forte, ela vira um panda vermelho. E assim, essa é a premissa do filme, gente. A gente não vai tentar não dar tanto spoiler, mas ao mesmo tempo a gente vai acabar comentando de algumas coisas aqui. E a partir disso a gente começa um pouco aqui com
com as nossas análises. Ana Tereza, começa aí, assim, porque tem muita coisa pra gente falar desse filme. Então, gente, se você não assistiu o filme e você quer assistir o filme antes de ouvir esse episódio, acabou a parte que não vai ter spoiler. A partir de agora, só vai ter spoiler. Então, se você quiser dar um pause e assistir o filme, depois volta. Mas, se você também quiser ouvir e não assistir o filme, não tem problema, que eu acho que a gente vai falar do filme, usando, eu acho que, as referências do filme, mas a gente vai falar coisas aqui também muito interessantes sobre família, gente. Esse filme é sobre família, é sobre tacar pau na família também. Então, assim, o filme já começa com ela explicando um pouco o contexto familiar dela. E você já sente, assim, que, tipo, existe uma gratidão muito grande, assim. Você tem que ser muito grato pela sua família. Porque ela vem de uma família muito tradicional, chinesa. E ela já chega no filme lançando, né? Como todo adulto, eu tenho responsabilidade. Só que ela fala que ela tem 13 anos. Eu achei isso sensacional, assim. Porque já mostra que ela é um mini adulto. Ou pelo menos espera-se que ela seja uma adulta com 13 anos. Sendo que, né? Convenhamos, gente. Ninguém é adulto com 13 anos, né? Vocês sabem, a gente sabe. Eu sou Meilin Lee, e desde que eu fiz 13 anos, eu virei dona do meu nariz. Faço só o que eu quero, todos os dias, sem exceção. Exatamente. Isso que eu achei muito incrível, assim. Por isso que eu falei da pergunta de já tá muito escancarado, né? Porque eu acho que, gente, nos primeiros 5 minutos de filme, ela começa falando exatamente isso que a Ana Tereza disse, né? Ela já começa trazendo um bando de certezas e, mal ou bem, algumas imposições, né? Que até na abordagem da Ana Tereza, terapia cognitivo-comportamental, ela chama de crenças. Na Gestalt terapia a gente chama de introjeções, que são basicamente certezas que a gente acaba tendo do mundo, né, a partir de todo o nosso desenvolvimento, da nossa construção, coisas que a gente acaba pegando dos outros, e a gente traz essas coisas pra gente como verdades, e acaba funcionando a partir dessas coisas. E ela já chega trazendo exatamente isso. E é muito engraçado, gente, porque a gente percebe nos outros e na gente essas crenças ou essas introjeções a partir de frases muito certeiras, assim, ou muito fortes. Por exemplo, ela já começa falando: eu tenho que ser muito grata pela minha família. E a gente consegue ver o quanto que isso é forte. E aí, junto disso, ela começa: como todo adulto, eu tenho responsabilidades. Então, pra gente, né, pra nós psicólogas, e a Ana Tereza, a gente já vai sentindo um cheiro de Então, ela já tem essa crença, essa introjeção, né, de que ela tem que ser muito grata pela família. Ela já tem essa crença, essa introjeção de que ela, com 13 anos, é uma mini adulta, que ela tem responsabilidades. E eu acho que ela apresenta isso no próprio início do filme. Por exemplo, quando ela abre mão de programas dela com as amigas dela pra coisas com a família. Então, assim, gente, 5 minutos de filme a gente já vê, meu Deus do céu, a carga que tem em cima dessa menina. E o quão rígido também é, né? Logo no começo do filme, ela sai da escola e aí ela tem que ajudar no templo. Então, tipo, ela também trabalha no templo e ela se veste de panda, ela faz várias coisas. Uma coisa que me passou, assim, muito na cabeça, assim, enquanto ela tem que se esforçar pra fazer parte dessa tradição familiar e desse sistema familiar. Porque não é só você estar em casa, sei lá no caixa eletrônico, vendendo coisinha. Não, você tem que estar lá, você tem que se vestir de panda, você tem que saber contar, você tem que participar. Então, existe essa rigidez. A família ser um centro da sua vida muito grande, que é pregado pela mãe, por outras gerações que a gente ainda vai conversar, até pelo próprio pai. Então, todo mundo vive ali esse contexto familiar muito intenso, sem muito questionar. Porque ainda tem isso, né? As pessoas, se alguém estivesse questionando, né, você até dá um suspiro de alívio. Exatamente. E até também trazendo um pouco das nossas teorias, né, da psicologia pra vocês, gente. A questão da introjeção, por exemplo, ou de uma crença muito forte que a gente tem, é o seguinte: não é que é errado, isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Mas esse ponto que a Ana Tereza falou de questionar é essencial. Inclusive, é muito a partir disso que, sem querer dar um spoiler do filme, mas já dando, é um pouco do processo que vai acontecendo com a May, né? Então, muito do nosso processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de crescimento, de nos tornarmos indivíduos dentro da nossa família, mas para além da nossa família, é a gente começando a questionar essas crenças muito fortes que foram jogadas na gente, né? E a gente vê isso exatamente como a Ana Tereza falou no início do filme, porque, na verdade, ela começa contando um pouco a história dela com uma super positividade, né, Ana Tereza? Assim, A minha vida é ótima, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. isso também me chama atenção, porque ela falou umas 10 coisas de início que ela tinha que ser, que ela tinha que fazer. Então, muitos deverias, né, ali que já perpassam ela com 13 anos. E aí ela vai falando isso tudo como se fosse maravilhoso, como se ela conscientemente fizesse parte dessa lógica, né? Mas eu acho que tem algum momento nesse início do filme que já rola uma quebra, que já mostra ela meio nervosa com o tempo, porque ela tem que sair da escola, tem que se despedir das amigas, e aí tem que ir lá fazer parte desses programas da família. Então, assim, é muito legal, porque no início mostra um pouco da imagem que, no geral, as pessoas tentam mostrar, né? De que tá tudo bem, de que ela tá adorando, que ela tá super de acordo, mas
logo no início, o filme já faz questão de mostrar um pouco de um tom de que não é muito bem por aí, que por baixo dos panos existe sim essa rigidez, ela tá nervosa, ela fica ultra tensa, ela tá abrindo mão de coisas dela pela família, então a gente já começa a sentir um cheiro assim, não tá tão lindo assim. E você vê, né, que ela tá ali pra agradar os pais. Ela só faz coisas que os pais aprovam. Isso fica um pouco claro, assim, quando o filme, já no comecinho, assim, começa a mostrar que os amigas dela, né, tem um sentimento lá pra um garoto, que é o garoto popular da escola, que as meninas gostam e tudo mais. E elas zoam porque ela é a única que não gosta do garoto. E, na opinião da mãe dela, ela tá nova pra gostar de garotos. Isso, o que ela faz? Ela não entra em contato que ela também gosta com o garoto. Porque ela tá tão presa em quem ela deveria ser que ela também não entra em contato em quem ela é. Então, assim, ela é uma pessoa que tá amadurecendo que gosta do Devon, né? Que é o garoto lá popular, que todas as amigas gostam. Então, ela começa a reprimir certos sentimentos pra agradar os pais, pra entrar na personagem que os pais querem que ela seja. Tem mais alguma coisa que eu devia saber, Mimi? Não, tudo certo. Mamãe, me desculpa. Exatamente, e volta pro que eu tava falando, né, desse ponto de muitos deverias, ela tem que agradar os pais. Eu até anotei um termo que ela fala, eu acho que ao longo do filme todo, de que ela tem que ser uma ótima menina, ou uma ótima garota, ela tem que ser uma ótima filha. Então assim, gente, eu não sei se vocês sentem, mas só eu falando aqui, eu já vou sentindo um peso que é, né, de todas essas expectativas que tem, que os pais dela, né, e a família tem com ela, e que ela acaba tomando pra ela, né, a gente acaba, isso é comum, gente, a gente acaba realmente tomando, né, até o momento que a gente começa a questionar. Às vezes a gente se vê fazendo inúmeras coisas e como a May, ela acha que ela tá fazendo por uma vontade própria, ela acha que, de início, né, ela realmente não gosta desse Devon, como a Ana Teresa falou, mas dá pra ver que em algum momento ela entra em conflito com isso, né, que ela vai ali, ela vai pra debaixo da cama dela, então ela vai pra um lugar escondido, onde ninguém tá vendo, e meio que expressa isso, né? Vai fazendo aqueles desenhos, desenha eles dois juntos. E aí, junto disso, desse deveria, vem outra palavra, que, nossa senhora, que palavra pesada, que é o prodígio. Eu acho que em algum momento ela fala que ela é o prodígio, né? É mais uma coisa, que é mais um deveria, é mais uma expectativa, é mais esse peso, né? De alguém que ela tem que ser pra agradar e pra cumprir as expectativas. E uma cena que eu gostei, né? Não foi uma cena legal de ver pra May, mas assim, uma cena que eu gostei foi quando a mãe vê o caderno, né? Porque também não tem privacidade, né? A mãe entra, pega o caderno da filha, mesmo a filha falando, não vou te dar o caderno, pega o caderno da filha. E aí vê que ela gosta desse garoto e vai lá, é onde o garoto trabalha, enfim, expõe a filha, de certa forma. A filha fica morrendo de vergonha. E a primeira coisa que me vê à cabeça é o quanto essa mãe tem dificuldade de aceitar que a filha dela tá amadurecendo. E, na verdade, ela deveria estar acolhendo isso, porque essa é a função dos pais, né? Tá com você durante as suas transições. Não só quando você é agradável. Então, em vez de ela acolher o amadurecimento da filha, ela reprime. E o que a filha depois começa a fazer? Ela começa a mentir pra mãe. Que é o que acontece, gente. Se o pai fica lá repressor, falando, você tem que isso, você não tem que aquilo, você é nova, você não pode namorar, você não é assim, você é prodígio. O que a criança, né, o adolescente vai fazer? Ele vai mentir, gente, porque ele não vai mudar quem ele é. Ele, na verdade, em vez de mentir, também vai entrar em sentimentos muito conflitantes. É isso que eu ia falar. Na verdade, a tendência, né, são esses dois caminhos. Ou isso só vai gerar muita dor e muito sofrimento, porque mal ou bem esse filho ou essa filha vai estar indo contra ele mesmo, porque tem gente que, inclusive, tenta mudar quem é, né? Quando essas expectativas são muito grandes. Inclusive, uma das coisas que eu falei do filme, né, que eu apontei assim pra comentar, é o quão difícil é ser sua própria pessoa com culturas e tradições familiares muito fortes. E a gente vê que na família da May, a tradição é alguma coisa muito forte. E só um adendo, gente. A gente não tá falando que é ruim uma família ter suas tradições, ter seus rituais. Cara, cada família tem o seu. A questão é que quando isso é muito forte, quando isso é imposto de uma forma meio que goela abaixo, assim, nos filhos, principalmente nessa fase da pré-adolescência, da adolescência, que os filhos vão começando a se conhecer, vão começando a se deparar com quem eles são, o que eles gostam. Meu Deus, eu gosto de garoto, eu gosto dos dois, não gosto de nenhum dos dois, eu gosto de ouvir essa música. É uma fase de muitas descobertas. Então, quando essas tradições acabam sobrepondo e impedindo esse momento de descoberta, principalmente sem uma base segura nessa família, a tendência é um dos dois. Ou os filhos vão se forçar a ser algo que eles não são, né? E isso vai gerar muito, muito, muito sofrimento. Ou vai por esse outro caminho que a Ana Teresa falou, que também é super comum,
da mentira, né? E, assim, uma reflexão que a gente traz aqui pros pais, de parar pra pensar que eu acho que nenhum desses dois caminhos é muito o objetivo e a intenção desses comportamentos, né? E óbvio que o comportamento de superproteção, por exemplo, da mãe da May, a gente vai chegar eventualmente nesse ponto aqui no episódio, que ela tem os motivos dela, ela teve as vivências dela. Então, é muito natural que os pais acabam reproduzindo também comportamentos que os próprios pais tiveram. Mas é sempre bom a gente voltar para aquilo que eu falei no início, da gente questionar. A gente não sai reproduzindo no automático. Porque quando a gente para e questiona, às vezes a gente vê que o comportamento que a gente tá tendo não tá gerando o resultado que a gente quer. Inclusive, muito pelo contrário. E é isso que a gente vê no filme, né? Totalmente, porque a mãe da May, né, ela é tão controladora que tem até uma cena no filme que passa muito rapidinho, assim. Mas eu acho que a mãe da May já me ativa gatilhos familiares. Então você começa a prestar atenção em certas coisas. E tem uma hora do filme que o pai vai, tipo, colocar açúcar, eu acho, em alguma comida dele. E a mãe fala... Sem açúcar. E aí eu fico tipo, gente, ela até controla se o cara vai colocar açúcar ou não. O marido dela, né, vai colocar açúcar ou não no café. Então, assim, o quanto essa mãe é controladora também, o quanto ela percebe que ela é controladora. Exatamente. Eu arriscaria dizer que ela não sabe. E outra coisa, assim, que eu fiquei pensando em relação a isso do controle, né? Voltando um pouco do que a gente falou, gente, dos comportamentos automáticos, isso tudo. O quanto que essa mãe não tá, vou usar um termo da Gestalt, gente, mas eu vou explicar rapidinho, confluente com a filha dela, confluente, de uma forma bem simples, gente, rápida, é quando não existe uma diferenciação entre duas pessoas, assim, é quando elas parece que são iguais, falam a mesma coisa, faz a mesma coisa, é quando existe como se fosse uma certa aliança ali entre duas pessoas de serem a mesma pessoa, digamos assim, né? Falando de uma forma bem rápida pra vocês. Então a gente vê muito isso na May e na mãe dela, de parece que as opiniões delas têm que ser iguais, né? Existe essa expectativa da mãe da May dela concordar com tudo. E aí a gente vê o quanto que provavelmente a mãe da May está confluente, isso é, meio que grudada em termos de comportamentos e de sentimentos, isso tudo, com a mãe dela, com a avó da May. A gente vê depois, né, o quanto que a avó da May também é super controladora. Então me parece que tem aí uma transmissão aí familiar de avó para mãe, de mãe para May, dessa necessidade de controle, dessa necessidade, dessa rigidez, né? Então, e que provavelmente a avó não percebe, provavelmente a mãe não percebe, e a May até então não tava percebendo, mas a gente vê estrelinhas pra ela ao longo do filme, que ela vai começando a questionar isso, né? E essa questão do controle entra muito. E aí, gente, imagina, né? Assim, eu ia falar imagina, mas eu não preciso nem imaginar, acho que a Ana Teresa também não. Como deve ser viver com pais controladores desse jeito? Irônico! Imagina, nem sei o que é isso. E aí a gente finalmente chega na parte do filme que a May menstrua e é quando ela vira panda. A menstruação, eu não sei se está relacionada diretamente com o panda vermelho. É bem nesse momento, né, que ela menstrua, acaba virando panda, acaba sendo também, sei lá, uma metáfora e tudo mais, porque eu vejo o panda como uma outra metáfora. E a mãe não sabe lidar com a menstruação. Eu acho que também é uma forma de dizer, né, que a mãe não sabe lidar com a maturidade da filha. Com o fato que a filha tá fazendo essa transição para indivíduo, que nem a Ana Luísa falou, ela tá tão fusionada com a filha, que eu acho que o momento, né, que ela começa a entender, né, que a filha tá começando a virar um indivíduo que pensa diferente, que pode ter valores diferentes, que, enfim, é uma pessoa que não precisa, talvez, também mais tanto dessa mãe. Essa mãe não consegue entrar em contato, a mãe não consegue falar de menstruação com a filha. E, gente, se parar pra pensar, é algo super importante, porque são os pais que vão passar essa educação pros filhos. Exatamente. E aí eu fico pensando também, né, eu acabo fazendo muito essa volta, como que deve ter sido pra essa mãe, né? E até fico pensando, gente, isso é uma hipótese minha, que talvez eu acho que se a May fosse minha cliente, que eu pensaria, assim, do quanto que talvez não é difícil pra mãe da May não só entrar em contato com o fato que a filha dela tá crescendo, mas porque isso provavelmente remete ela à época que ela se deu conta que ela tava crescendo, né? Como que deve ter sido pra ela se dar conta que ela tava crescendo? Provavelmente ela também não teve esse espaço, né? Me parece que as fronteiras, isto é, os limites dessa família são muito, muito firmes, não tem espaço. Ao mesmo tempo que existe uma invasão muito grande no espaço um do outro, existe uma dificuldade de deixar os outros entrarem e parece que existe uma dificuldade deles mesmos entrarem. Eu sei que essa palavra pode parecer meio romântica, gente, mas assim, eles entrarem um no outro de uma forma mais autêntica mesmo, assim, de olhar pra quem de fato eles são, quais são as questões, né? Para além de toda essa imagem linda. E a gente vê muito isso, dessa dificuldade da mãe, né? E não só da mãe, do pai também, de lidar com o crescimento dessa filha mulher. E a gente vê isso nitidamente na cena da menstruação,
que é o famoso momento, como a Ana Teresa falou, que ela vira panda. E aí eu queria ouvir, Ana Teresa, de você, assim, qual foi a sua metáfora? Foi bem parecida que a minha, né, assim, que a gente pensou, do que significa esse virar panda no filme. Toda vez que ela vira panda, né, quando ela tem que lidar com emoções, e ela tem que começar a lidar sozinha com as emoções dela. Então eu via muito uma metáfora pra desregulação emocional também, assim, de como é que eu vou lidar com os meus sentimentos? Não tô conseguindo lidar da maneira que a sociedade quer, o que eu quero e tudo mais, aí eu viro panda. Enfim, é a maneira que, pra mim, o panda era uma metáfora de desregulação emocional. Eu pensei em algo bem por aí também, assim, de quando ela entra muito em contato. Até no início eu fiquei pensando se o panda não tinha mais a ver, por mais que esteja ligado, né, com isso de crescer, né, porque o filme fala muito disso, do processo de crescimento, amadurecimento. Ao longo do filme eu fui ficando mais com isso que você falou, assim, de uma desregulação emocional, porque realmente a gente vê que quando ela... É como se ela saísse do equilíbrio dela ali, né? Daquele equilíbrio que é tão cobrado dela, inclusive. Mas se fica emocionada, ele volta na hora. Até porque a gente vê a reação dos pais dela, a gente vê, inclusive, a reação da mãe dela quando descobre, né, disso do panda. Antes da gente descobrir que esse panda é uma tradição familiar e que todas as mulheres, né, têm isso, é forte, inclusive, de ver a reação dela, né? Porque eu fico imaginando o quanto que a May não deve ter se sentido rejeitada. Com certeza, né? E não só ela se sentiu rejeitada com a família, como ela também não consegue falar pras amigas dela o que tá acontecendo, né, de primeiro. Ela esconde, ela mente, que é o que ela aprendeu com a mãe dela, né? Que se você não tá sendo adequado, se você não tá 100% feliz, se não tá 100% tudo certo, você esconde. É muito difícil. Ela para, né, de virar o panda nessa primeira vez, que é com respiração. Tô muito calma. Zen. Isso. E eu acho isso muito legal, assim, que eles trouxeram, porque atualmente, assim, eu digo até dentro da terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem muitos estudos, do quão importante é a respiração, o mindfulness, a meditação, que tem muitos estudos sendo feitos em cima disso, até com questões relacionadas à ansiedade, principalmente, depressão, e outros transtornos, como ajuda à regulação emocional. Assim, por exemplo, numa crise de ansiedade, exercícios de respiração são essenciais, assim, para você saber se regular a sua ansiedade. Então eu achei legal que eles trouxeram isso, né, que tá super em alta dentro da psicologia, né, como forma de tratamento para algumas emoções que você tem, e eles incorporaram no filme. Não, e o que eu acho muito legal é que, além também da respiração como uma forma de... Eu ia falar combate, mas eu não gosto dessa palavra, porque não acho que o panda tem que ser combatido, não. Nossas emoções não têm que ser combatidas. Mas como uma forma de lidar, o que eu achei muito legal também é a questão das amizades. Porque dá pra ver que no início a May não fala, né, pras amigas dela do que tá acontecendo, de como ela tá se sentindo, mas tem um momento no filme em que essas amigas dela, né, o grupo de amigas dela vê ela como panda, e ela chora e ela fica desesperada, inclusive com medo de talvez sofrer o mesmo julgamento pelas amigas que ela sofreu com os pais, né, esse desespero. Ai, gente, e eu, como uma manteiga mole, sensível nessa cena, obviamente chorei, porque a gente vê que no momento em que as amigas dela aceitam o panda, e não só aceitam, como acham maravilhoso, nossa, que maneiro você ver um panda, é como se ela se sentisse segura, né? E aí ela meio que sai do panda, né? Ela, entre aspas, volta a ser ela. É como se vocês me fizessem neutralizar o panda. Oh, é que a gente te ama. A gente é tipo uma coberta macia. É muito legal, assim, a gente vê o filme mostrando esses dois lados, né? Tanto algo mais dela, consciente, de respirar, e a partir disso ela conseguir regular o panda, ou melhor, as emoções dela. E a gente vê também o outro lado, que é o quão importante é a gente ter uma base segura, a gente ter um espaço seguro mesmo de acolhimento pra gente expressar nossas emoções, pra gente expressar quem a gente é e pra gente ser aceito, gente. Assim, dá pra ver ao longo do filme que tem muitos temas, inclusive, ao longo do filme, e um deles é a aceitação. É esse processo lindo da May de ter sido aceita pelas amigas e, eventualmente, né, por outras pessoas. Mas eu achei muito importante, assim, quando a gente fala dessa questão do panda, né, e da regulação das emoções, que o filme traz esses dois vieses, tanto a respiração como algo importante, como também um espaço seguro de aceitação e de acolhimento. Quando as amigas, né, acolhem ela e meio que entra, assim, na cabeça dela, né, todo mundo ali abraçando ela, eu
fiz uma associação, assim, a um tipo de terapia que eu tô estudando, que é a terapia focada na compaixão, né? Que fala muito sobre essa voz interna que a gente tem, né? Esse diálogo interno que a gente tem com a gente. Que muitas vezes a gente foca muito em como os outros falam, como a gente fala com os outros, mas a gente esquece que nós também temos um relacionamento com nós mesmos. Então, eu também interpretei um pouco como essa voz de autocompaixão, de carinho, de cuidado, de gentileza, que as amigas dela também ajudam a desenvolver dentro dela, assim, de como ela se trata, de como ela fala consigo mesma. Com certeza. E eu até fiquei arrepiada. E eu acho que, falando nisso, assim, ainda nesse ponto das amizades, né? Tem uma cena que é muito forte também. Aí eu achei que eles pegaram pesado, gente. Mas não no sentido de uma crítica, mas no sentido de que é algo forte mesmo. Que é quando a May compartilha com os pais dela como que ela se regula como panda. E ela fala que ela pensa nas pessoas que ela mais ama no mundo. E os pais, eles acham que ela tá falando deles. Pra onde o seu panda foi? É fácil. Quando começo a ficar emotiva, eu só tenho que imaginar as pessoas que eu mais amo no mundo. Oh. Que são vocês. Mas, na verdade, ela tá falando das amigas. E isso, gente, é um tabu, assim, que o filme, de uma forma muito corajosa, quebra, porque volta pro que a gente tava falando, dessas vozes que a Ana Teresa falou, a voz da autocompaixão, o espaço de aceitação, o espaço de segurança, que a gente entra um pouco em alguns temas que até já falamos aqui no podcast, né? Do lugar da família. E que, teoricamente, idealmente, o lugar da família é pra ser esse lugar de aceitação, de segurança, de expressão de quem se é, de descoberta. Mas a gente sabe que o ideal, na maioria das vezes, não acontece. Por vários motivos também, não é também só pra tacar pau em família, como eu sempre falo. Todas essas lógicas acontecem por motivos específicos, né? Família, no geral, tá muito mais ligado com expectativa, com outras tramas, com forma que um foi criado. Então, assim, tem muitos motivos que levam a família talvez não ser esse lugar que ela, entre aspas, deveria ser, né? E a gente vê a May representando isso quando ela fala que ela imagina as pessoas que ela mais ama e ela imagina as pessoas com as quais ela se sente segura, ela imagina as pessoas com as quais ela se sente aceita. E os pais acham que são eles, mas na verdade não são, né? Porque eles, por conta das limitações deles, das questões deles, até então, pelo menos no filme, não conseguiram dar pra ela isso que é tão importante pra ela, que é esse espaço de aceitação, que é esse espaço de segurança e que é essencial pra ela se aceitar e se regular como panda. E outro ponto muito importante que o filme traz, né, na hora da tradição familiar, na hora que eles explicam o que é o panda, que eu queria voltar um pouco, assim, nas cenas do filme, que a gente tá tentando fazer uma linearidade, né, de como é o filme, mas eu acho importante trazer essa tradição familiar, porque enquanto eles estão explicando o que é o panda, eu até anotei, né, que é um poder para controlar as emoções. Aí eu já sublinhei isso, gente, porque não controlamos nossas emoções. Então, sinal vermelho. Então, quando fala que é um poder para controlar as emoções, eu fiquei... Estão ensinando coisa errada por aí. Porque, gente, a gente controla o que a gente faz com as nossas emoções, não se a gente tem ou não emoções. E eu achei interessante que o panda, ele é sempre visto como negativo na família. Ele não é visto como algo positivo. E o que significa que emoções difíceis e emoções fortes são vistas como negativas. Elas não são vistas como positivas. Expressão de sentimentos não é vista como positivo. Você começa a entender o quanto a família da May realmente dá importância pra aparência. Porque não deixa de ser aparência, né? Por que você não pode demonstrar que você tá com raiva? Ah, porque os outros não podem saber? Mas, gente, se parar pra pensar, todo mundo sente raiva. Exatamente. É muito forte mesmo, Ana Teresa. Porque não só as emoções são vistas como negativas, né? Essas emoções mais difíceis ou talvez mais fortes. Como elas são, existe todo um ritual pra reprimir essas emoções. Então, é muito forte, gente. E eu acho que a gente já falou em algum momento aqui no podcast o quanto que isso de reprimir emoções é como aquela lei da ação e da reação do Newton, sabe? Gente, eu não sei física, eu sou de humanas, então eu vou tentar falar aqui. Mas assim, algo no sentido de, na mesma força que você faz pra alguma coisa, existe uma força contrária reagindo a isso? Acertei, Ana Teresa? É isso? Assim, eu diria que eu entendi o que você quer passar. Me perdoe os nossos ouvintes físicos e bons em física. Por que choras, Newton? Mas eu acho que deu pra entender, né? Com as emoções é um pouco isso. Gente, a gente aprende a lidar com as nossas emoções expressando elas, sentindo elas. E a gente vê muito ao longo do filme que o quanto mais a May vai tentando reprimir, mais essas emoções explodem. Então foi muito triste, assim, de ver no filme que eles têm todo um ritual lá de reprimir, né? E de controlar as emoções, inclusive de meio que prender o panda dentro de um colar. Que é o estilo engole o choro. Que eu até anotei, né? Que a gente viu esse filme, na verdade, com a equipe toda.
toda, né? E alguém chegou a comentar que quando a mãe fala, olha, tenta não fazer nada, a gente vai ter esse ritual daqui a um mês pra gente prender o seu panda. Então, tipo, meio que assim, vegete, sabe? Pro seu panda não aflorar. Então é meio do tipo assim, não sinta nada, sabe? Não faça nada da sua vida. A gente sabe que isso é impossível, gente. Viver envolve sentir emoções. Não tem muito o que fazer. Mas tá tudo bem. Eu consegui superar e você vai conseguir também. Será realizado um ritual que selará o espírito do panda. E aí estará curada. Pra sempre. Assim como eu. E quando essa mãe fala isso, né, vai mostrando pra mim o quão pouco empática ela é, o quão pouco ela se coloca no lugar da May. E outro exemplo que isso se mostra muito no filme é quando ela pede pra mãe pra ir no show da banda que ela gosta, que ela ama com as amigas, e a mãe fala... Não! Absolutamente não! E aí, essa mãe, né, não consegue se colocar no lugar da May e pensar, nossa, pra mim é zero importante no show dessa banda, né, quem é essa banda, mas... pra minha filha é. Então, tudo bem se pra minha filha é e eu fizer alguma coisa a respeito disso. Exatamente. E aí que volta pra aquele ponto que eu falei, gente, da confluência. A Ana Teresa também usou uma palavra muito boa, que é fusionado. É exatamente isso. A confluência é quando são duas pessoas, ou mais, né, que estão fusionadas. E a gente vê exatamente o problema, gente, da confluência ou de pessoas fusionadas. É exatamente isso que a Ana Teresa falou. Porque não existe uma diferenciação. E aí a tendência é que exista uma expectativa de que o outro vai sentir que nem você e de que você vai sentir que nem o outro. E é exatamente aí que as pessoas perdem justamente essa palavra linda que a Ana Teresa falou, que é a empatia. É a capacidade de diferenciar e de, junto disso, se colocar no lugar do outro e entender. Nossa, olha, isso pra mim não faz o menor sentido. Que banda horrível. Mas eu sou uma mulher de, sei lá, 35, 40 anos e a minha filha é uma garota de 13 anos. Então, vocês veem como no filme não existe essa diferenciação, né? Me parece que a mãe da May não só é pouco empática, mas é como se ela fosse pouco também consciente, digamos assim, consciente dela, consciente da filha dela, né? Até porque eu volto a falar, ela provavelmente deve ter vivido as mesmas coisas com a mãe dela e ela não tá se dando conta do quanto que ela provavelmente tá reproduzindo esses padrões, né? Você falou da mãe da May, né, que é a avó. Eu quis até anotar aqui que a primeira vez que ela aparece no filme é quando ela tá fazendo sobrancelha. Já fazendo uma analogia, né, da aparência. Do quanto a aparência é importante. Uhum. E aí, né, no filme você vai entendendo, né, que a mãe da May é controladora, é meio sem noção, é meio inadequada. Só que aí ela começa a ficar com muito medo da avó da May. E você começa a entender que a avó da May é mais controladora ainda e mais rígida ainda. Ninguém sabe de nada. Eles nem chegaram a vê-la. Eu estou a caminho e levando reforços. Não, eu dou conta, eu sei. E dá pra sentir isso no filme mesmo, né? Assim, eu fico o tempo todo em contato com o que eu tô sentindo, o que cada cena, cada pessoa me provoca. E, nossa, na hora que apareceu essa voz, gente, que gatilho do céu. Porque dá pra ver que a energia dela é mais pesada, assim. Essa coisa do controle é mais pesada. Tanto que... Não sei se a gente já tava planejando falar isso em algum ponto, mas eu vou trazer aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o tamanho dos pandas. Porque chega uma hora no filme que a gente vê todos os pandas de todas essas mulheres meio que soltos, digamos assim, né? Todas elas se transformam em algum momento. E, gente, o panda da mãe da May é gigantesco. Ela ficou doida! May, a gente tem que fazer o ritual de novo. Ela tá enorme! O que aconteceu? Falei que era desse tamanho! Desse tamanho? E aí, a analogia que eu fiz é de que o tamanho do panda tá proporcional ao tamanho da repressão. E isso faz sentido, né? Quando a gente vê como que a avó da May é mais controladora, é mais repressora. Parece que cobra mais ainda. Então faz muito sentido, né? Porque a mãe da May teve muito mais anos de repressão, digamos assim. E aí o panda dela tá enorme, porque a quantidade de emoções reprimidas são infinitas. E durante o show, né, que elas vão, ela mesma fala assim, eu nunca fui no show, eu nunca pude ir no show. Mostrando, assim, que coisas que aconteceram com ela lá na adolescência, lá na infância, ainda são muito recentes pra ela, porque são coisas que ela não conseguiu processar. E, de certa forma, né, ela foi muito invalidada, ela foi muito desrespeitada, gente, porque quando essa avó fica impondo pra ela quem ela deve ser, ela tá desrespeitando quem a filha quer ser também. Então, assim, o quanto muita coisa não tá sendo reprimida, né? E eu também acho muito interessante que a família da May também meio que desvaloriza ela, porque a May meio que fala, eu sei controlar o panda. Porque, de fato, a May está se permitindo sentir os sentimentos e quando a gente permite os sentimentos virem, é meio paradoxo
paradoxal, assim, mas quando a gente permite eles irem e virem, a gente tem mais controle sobre eles. E quando a gente tenta suprimir e controlar, a gente tem menos controle. Só que a família entende que ela tá controlando, assim, suprimindo. E meio que a família meio que começa a ficar tipo, Até parece, sabe? Não é tão fácil assim. Então já mostra, assim, que é uma sensação, assim, que independente do que você faça, nunca vai ser bom pra família. Ela vai ser desvalorizada independente do que for, né? Principalmente pra isso. Principalmente pra toda essa galera que não se deu conta até então que o segredo, entre muitas aspas, gente, porque a gente sabe que não é simples assim, é começar pela aceitação, né? Eu até pontuei isso também, de outro conceito, assim, da Gestalt, que fala muito de como é paradoxal. A mudança é uma coisa muito paradoxal, porque a gente consegue mudar e lidar com as coisas quando a gente aceita, né? Quando a gente sai dessa necessidade de controle e de já partir para uma mudança. O primeiro passo, gente, é primeiro olhar para isso e segundo aceitar o que é. Só aceitando isso que existe a possibilidade de uma mudança ou de uma regulação, digamos assim, né? E a May, maravilhosa, através das experiências dela, né? E com as amizades dela, não só as amigas, mas a gente vê que no colégio também, as outras crianças adoram o Panda, né? Ela acabou descobrindo, entre aspas, essa chave aí, né? E ela acabou sendo mal ou bem uma catalisadora ali, que a gente também vê muito, né? Na clínica, até fazendo paralelo com a nossa profissão, que acontece muito de, às vezes, a pessoa chega na clínica e ela acaba sendo como se fosse bode expiatório para inúmeras questões da família que talvez ninguém até então conseguiu lidar, né, Ana Teresa? E a May acaba sendo esse bode expiatório. Com certeza, a May é o bode expiatório do sistema familiar dela. E eu acho legal, né, que as amigas dela aceitam, né, todo mundo acha muito legal, que nem você trouxe, porque eu comecei a interpretar isso, né, como qual é a função dos amigos na adolescência, né? Também tem um pouco disso, porque algumas vezes você fala, meu filho não quer saber de nada, só quer saber de mim, só quer saber dos amigos e tudo mais. E de fato, gente, a adolescência é a época que você começa a ir pro mundo. Quando você é criança, você tá muito dentro do seu sistema familiar. E quando você é adolescente, você começa a explorar, você começa a se relacionar. E os amigos, eles têm uma função muito importante, assim, que é mostrar outras visões de mundo, é mostrar outra coisa para além daquela família que você foi criado durante muito tempo. Então, os amigos, as amigas dela, né, também têm a função de trazer o novo, do questionar, de pensar, olha, dá pra fazer isso de outra forma. E o Panda, né, como ela lida com o Panda, mal ou bem, foi com as amigas, né? A família mostrou uma maneira de lidar, as amigas mostraram outra e funcionou pra ela a outra, que não era da família. Então os amigos, eles têm esse papel super importante. E aí a May começa a ficar meio popular, né? Ela é convidada pra uma festa e tudo mais, porque ela tá arrecadando dinheiro pro show. E aí entra tudo de novo, né, gente? Ela mentindo de novo pra mãe, porque ela não quer deixar de fazer o que ela quer, sendo quem ela é. E eu acho que muito do processo do filme é ela se transformar cada vez mais em quem ela é. E eu acho que essa rebeldia, assim, de ela querer comprar o ingresso, que era uma coisa que ela queria muito com as amigas dela, começa a mostrar um pouco esse processo, né? Gente, tem a menor condição, que volta porque eu tava falando dessa família muito rígida, muito todo mundo fusionado. E peraí, né? Diferenciação é isso. Esse é o momento da filha ir pro mundo e dos pais ficarem em casa. Óbvio, né? Ela ainda é nova, 13 anos, né? Tem que ter também um mínimo de um contato, mas tem a menor condição essa mãe. E a May também não consegue falar pra ela que ela não quer, né? Tipo, a mãe não sabe que é uma festa, mas assim, a mãe não consegue notar os sinais que a May não quer a presença dela, sabe? A May não consegue ainda bater de frente com essa família. E eu acho que são processos que você vai aprendendo ao longo da adolescência, o seu amadurecimento, assim, de você também saber colocar limites na sua família e entender que nem tudo vai ser a vontade dos seus pais e você também tem suas vontades, e suas vontades também precisam ser ouvidas. Com certeza. E uma coisa que eu acho muito importante pontuar, gente, assim, tanto como psicóloga quanto compartilhando pra vocês do meu processo pessoal com isso, é assim, gente, pelo amor de Deus, tirem a expectativa de que vai ser confortável. Porque eu lembro que eu fiquei muito tempo esperando o momento em que eu ia me sentir confortável de impor limites aos meus pais. Eu achava que o momento certo seria o momento que fosse confortável. Gente, isso não existe. Como a Ana Teresa falou, foi super difícil pra mim. Eu lembro que eventualmente no filme ela conseguiu colocar e foi uma cena péssima, ficou climão. Pra mim foi gatilho. Mas assim, falando sério agora, se vocês estão ouvindo, né, tem a expectativa de que talvez o momento certo seja o momento que seja confortável. Não é, gente. Inclusive, eu diria que parte do amadurecimento, e que eu acho que foi o que aconteceu um pouco com a May ao longo do filme, é conseguir sustentar o desconforto até ele passar. Aí quando ele vai passar, a gente não sabe. Isso é muito de cada um, da família de cada um, do processo de cada um individual, familiar. Mas assim, sustentar o desconforto faz parte desse processo de amadurecimento e de colocar os limites.
Não vai ser fácil, não vai ser de um dia para o outro. E é isso. E um outro detalhe, assim, que eu queria também muito trazer é sobre o casamento dos pais da May. Porque ele não é muito abordado até o final do filme. E eu acho que é algo super importante, né? Porque a May que dá um plot twist, assim, que a avó da May nunca provou o pai dela. E ela teve... A mãe, né, da May brigou com a avó por conta disso. Mostrando, né, esses limites que a mãe da May tentou dar na avó. E eu acho legal porque... Enquanto toda a família da mãe da May tava tipo, reprime o panda, não mostra o panda, esconde o panda, o pai foi o que acolheu. O pai que falou, não, tá tudo bem, filha, se você quiser ter o panda. E eu acho que talvez esse acolhimento do pai foi muito mais fácil, porque ele é de fora do sistema familiar da família da mãe. E eu acho interessante, né, que tudo isso, né, é muito importante de entender, né, que não só a May tá tendo dificuldade de pôr limites da família, aceitar limites, mas a mãe teve os mesmos problemas e ninguém fala sobre isso. Em vez de elas estarem se acolhendo, elas só estão reproduzindo. E eu acho que o pai mostrou ali, né? O pai é muito passivo, muito ausente nesse aspecto. Mas eu acho que começou a mostrar um pouco, assim, desse outro lado familiar, né? Que fica um pouco abafado por conta do controle da mãe e tudo mais, né? E eu adoro no filme, quando a mãe da May, quando elas estão lá brigando na cena final, e a mãe chega e fala, você não é assim. Gente, isso daí eu já ouvi tanto, mas tanto. Gente, gatilho, meu Deus, essa parte. Até me afastei aqui do microfone. Gente, essa parte foi realmente exatamente quanto que a Ana Teresa já ouviu isso, eu não ouvi isso. Aposto que vocês também não ouviram. Gente, isso é clássico de pai e mãe, né? Desculpa te cortei, Ana Teresa, mas assim, é porque realmente... Sem problema. Não, porque realmente é muito clássico e assim, eu imagino que você vai chegar no ponto de, muitas vezes, os pais só não estão vendo os filhos, né? Com certeza. A mãe tava muito presa nos deverias que a gente trouxe aqui durante todo o episódio. Quem ela deveria ser, quem a família deveria ser, porque também tem isso, né? Como todo mundo é muito fusionado, é o senso, é o núcleo família, né? Não é a May, não é a mãe, não é a avó. Porque as pessoas podem ser diferentes. É tipo, quem a família tem que ser. E aí, realmente, é muito complicado. Eu tentei ser uma boa filha! Desculpa não ser perfeita! Desculpa não ser boa bastante! E desculpa, eu nunca serei como você! E esse final em que tem essa discussão e ela fala, você não é assim. Eu acho que eu nem anotei também as outras falas, porque eu acho que eu tava tão dentro do filme e emocionada nessa parte que eu nem sei. Mas eu lembro que eu fiquei com um sentimento assim, cara, que conversa importante. E que legal que o filme tá mostrando isso, né? Porque são conversas importantes que às vezes a gente precisa ter com os nossos pais, né? De conseguir falar. De conseguir falar, às vezes, coisas que a gente não quer. Óbvio, gente, não é sair também vomitando tudo, não é pra desrespeitar ninguém. Só que conversas difíceis, muitas vezes, precisam acontecer, né? Inclusive, só trazendo um parênteses aqui, que a gente estava falando sobre isso na minha pós, em Gestalt Terapia, de uma pessoa que estava com dificuldade de falar algo desagradável e que fosse deixar a mãe desconfortável, né? E a minha professora cirúrgica falou, bom, você não tá querendo desagradar ela, mas você tá se desagradando, né? Assim, pra deixar ela confortável, você tá extremamente desconfortável. E a gente vê o quanto que a May tava extremamente desconfortável e por vários motivos, mas um deles com essa dificuldade de conseguir olhar no olho da mãe dela e falar, não, eu sou assim, quem não está me aceitando é você. E essa conversa no final é assim, gente, sensacional. Porque quando a May começa a entender que ela quer o panda, né, que ela não quer abrir mão do panda, é como se eu começasse a entender que a May tá aceitando ela por inteira. Então, assim, ela tá aceitando as partes boas e as partes ruins, as partes difíceis e as partes fáceis. Ao contrário da família que sempre tenta esconder as partes difíceis. E, gente, isso não é real, né? Quem não passa por dificuldades, quem não fica com raiva, quem não fica triste. Então, eu acho que a May começou a entrar nesse autoconhecimento e nesse amor próprio também. Exatamente. Aí, a gente já tá fechando aqui o episódio, né, gente? Pra voltar lá que eu falei no início daquilo de fusionar e o que é, né? Você se diferenciar da sua família. Eu diria que nesse final do filme, a May se diferenciou. Pelo menos em alguma parte, né? Até porque ela ainda é bem nova. Mas em alguma parte ela se diferenciou da família dela. Em que sentido? Ela tomou uma escolha a partir dela, das referências dela, né? Parece que até então, principalmente no início do filme, ela estava escolhendo e vivendo a vida dela de acordo com a referência da família dela, dos deverias da família dela. E ao longo de todo esse processo do filme, chegando no final, ela toma essa decisão, né, de se aceitar por inteira, as partes mais fáceis, as partes mais difíceis, as partes que ela gosta e que não gosta, e ela toma
escolha uma decisão por ela de manter o panda. E é aí que eu acho que é assim, é lindo, é um presente para nós psicólogas de explicar o que é quando você se diferencia, né? É justamente você ir aos poucos se tornando a sua própria referência nas suas decisões na sua vida. É isso? A Mei vai ficar com panda? É a vida dela. Agora vai. E, gente, pra finalizar, o nosso último comentário aqui é que a gente quer falar de um acerto muito grande, mas de um erro. Sabe quando você, acerta a trave, sabe? E o que acontece? A gente achou sensacional que o filme mostra a criança ferida da mãe, né? Quando elas entram lá naquele universo, assim, que elas vão decidir se elas vão ficar com o panda ou não mostra a mãe. Mostra a adolescente da mãe que foi rejeitada, que foi reprimida, que teve que abrir mão do panda. E com a série de defeitos e, enfim, dificuldades que ela passou. E a gente achou isso ótimo, gente, porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo necessidades emocionais que elas não vão ser supridas pela nossa família e vão deixar algumas marcas. Então, essa criança ferida, né, mostra um pouco isso, essas necessidades emocionais que não foram atendidas no passado e que a mãe tem que revisitar no presente para conseguir se entender. Porém, agora vamos abrir o parênteses. Polêmica! O ideal, gente, é que você se torne um adulto saudável. Você tem uma criança que provavelmente foi machucada e você tem que aprender a acolher a sua própria criança. Você é o seu referencial de uma relação saudável. Você não depender de outros para isso. E isso é você criar essa saúde psicológica, de você saber acolher o que você não conseguiu receber quando você era mais novo. E um dos problemas do filme, que é bem sutil, gente, mas quem acolhe a criança machucada da mãe, a criança ferida da mãe, é a Mei, não é a própria mãe. E, na verdade, né, num processo de terapia, quem deveria acolher essa criança é a própria mãe da Mei. Exatamente. E é isso, assim, a Ana Teresa falou cirurgicamente, eu não tenho muito o que comentar, mas é exatamente isso, assim, gente. Como ela falou, dentro de nós, a gente, inclusive na terapia, muitas vezes acaba entrando em contato com essa nossa criança, né, com essa nossa criança ferida, que não teve todas as suas necessidades atendidas, né? Que tem seus traumas, teve suas dificuldades, foi machucada. Muito do processo lindo de terapia é a gente poder entrar em contato com essa criança e cuidar dela e aprender a dar pra essa criança o que não nos deram. E exatamente, esse é o ponto, assim, que é sutil, mas a gente não poderia deixar de falar. O filme acaba terminando ainda colocando na Mei esse peso, né? Que não é dela, de ser a adulta que vai acolher essa mãe ferida. E é isso, né? Ela continua com esse peso, mal ou bem. Não sei se eles fizeram isso intencionalmente, não sei se eles só não pensaram nisso, assim. E também, gente, óbvio que isso não quer dizer que o filme é ruim, nem nada do tipo, mas a gente não podia deixar de levantar esse ponto de atenção, né? Que é um ponto polêmico aí. Que a Mei acaba continuando com essa responsabilidade de adulta a partir do momento em que ela tá responsabilizada no filme, né? No final do filme, por acolher a criança ferida da mãe dela. Então, a nossa sugestão aqui... Quem somos nós, né? Super arrogante, mas enfim. A nossa sugestão seria que nessa cena aparecesse a mãe da Mei, né? Como adulta, entrando em contato com essa criança ferida e fazendo toda essa viagem com ela. Tudo bem, a Mei poderia até estar assistindo esse momento, né? Pra ver como é que foi o processo da mãe dela crescendo e que ela também lidou com coisas difíceis. Mas, assim, quem deveria estar ali acolhendo deveria ter sido, né, a própria mãe adulta acolhendo a criança. Então esse foi o episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós gostamos do filme, recomendamos muito o filme. E eu quero também saber o que vocês acharam do filme. Então vão lá no nosso @podcast Psicologia Sincera, lá no Instagram, e contem pra gente. E assim, comentem, né? Finalmente vocês lançaram esse episódio que a gente tanto pediu pra vocês. Vocês também podem mandar essa mensagem pra mim no meu Instagram pessoal profissional, que é o @Ana Teresa Cavalcante, e também pra Ana Luísa no dela, que é o @psicóloga Ana Luísa Braz. Gente, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno. E, gente, além disso, não esqueçam de classificar esse episódio, classificar o nosso podcast com 5 estrelinhas, por favor, que eu acho que a gente merece, né, Ana Teresa? E compartilhem, gente, compartilhem esse episódio nas redes sociais de vocês. A gente adora ver quando vocês estão ouvindo a gente. A gente tá sempre compartilhando vocês também lá no nosso Instagram. E é isso, gente. Então, um beijo, até a próxima e fiquem ligados aí nos próximos episódios de Comentando.